Oi, professor. Oi para você também que está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Kelly E eu sou o Matheus. e somos alunos da Universidade Federal do Ceará. E vamos falar sobre o sistema operacional Minix. A história do Minix. Lá no início, quando o código-fonte do Unix, na versão 6, estava disponível sob a licença da AT&T, ele era muito estudado. Daí um cara chamado John Lyons escreveu um livro sobre o seu funcionamento. Ele foi bastante usado como livros em cursos universitários sobre sistemas operacionais. Quando a AT&T lançou a versão 7, começou a perceber que o Unix era um produto comercial valioso. Daí eles distribuíram essa versão com a licença proibindo o estudo do código, só para evitar o risco de expor seu status de segredo comercial. Daí muitas universidades obedeceram, simplesmente eliminando o estudo do Unix, ensinando apenas a teoria. Só que, infelizmente, ensinar a teoria deixa um aluno com uma visão prejudicada do que um sistema operacional realmente é. Assuntos teóricos sobre algoritmos abordados em detalhes, tanto em cursos e livros sobre sistemas operacionais, normalmente não tem tanta importância na prática. Os assuntos que realmente são importantes, como entrada e saída e sistema de arquivo, são abandonados porque há pouca teoria a respeito. Nessa situação, Andrew Stuart Tenable decidiu escrever um sistema operacional novo, do zero, que seria compatível com Unix, só do ponto de vista do usuário, porque por dentro seria totalmente diferente. E por não usar nenhuma linha do código da AT&T, ele poderia ser usado para estudo individual ou em classe. Daí os leitores poderiam dissecar um sistema operacional real, para ver como é que é por dentro, exatamente como alunos de biologia dissecam rãs para ver a sua anatomia. E ele foi chamado de Minix, lançado em 87 com o seu código-fonte completo para qualquer um estudar e modificar. O nome Minix significa Mini Unix, porque ele é pequeno bastante até para quem não é especialista poder entender o seu funcionamento. Além da vantagem de eliminar os problemas jurídicos, o Minix tem outra vantagem em relação ao Unix. Ele foi escrito uma década depois do Unix e estruturado de maneira mais modular. Por exemplo, desde a primeira versão do Minix, o sistema de arquivo e o gerenciamento de memória não fazem mais parte do sistema operacional, mas são executados como programas de usuário. Na versão mais atual do Minix, que é a 3, essa modularização foi ampliada para os drives de dispositivos de entrada e saída. Todos eles, com exceção do drive de relógio, mas todos foram executados como programas de usuário. Outra diferença é que o Unix foi projetado para ser eficiente, já o Minix foi projetado para ser legível. O Minix foi originalmente projetado para ser compatível com o Unix da versão 7. Essa versão foi usada como modelo porque tinha uma simplicidade e uma elegância. Com o advento do POSIX, o Minix começou a evoluir para um padrão novo, embora sempre mantendo a compatibilidade com as versões anteriores. Esse tipo de evolução é muito comum nas indústrias de computadores. A versão mais atual do Minix, que é a 3, é baseada no padrão POSIX. E assim como o Unix, o Minix é escrito em linguagem C e destinado a ser facilmente portado para vários computadores. A sua implementação inicial foi para o IBM PC, e mais no futuro o Minix foi portado para várias outras plataformas. Para manter a filosofia do quanto menor melhor, o Minix nem mesmo exigiu um disco rígido para funcionar. Mas na medida que ele foi crescendo, tanto em funcionalidade como tamanho, chegou a um ponto em que foi necessário ter o disco rígido, mas sempre mantendo a filosofia: quanto menor, melhor. A partição de 200 MB era o suficiente. Diferente dos sistemas Linux, que eram mais enxutos, exigiam no mínimo 500 MB de espaços em disco e vários gigabytes são necessários para instalar aplicativos comuns. Para o usuário médio, sentado diante de um IBM PC, executar o Minix é semelhante a executar o Unix. Todos os programas básicos estão presentes, como cat, grep,
ls, make e o shell, e executam as mesmas funções do Unix. Assim como os sistemas operacionais em si, todos esses programas foram completamente reescritos a partir do zero por Tenable, seus alunos e algumas outras pessoas dedicadas. Agora existem muitos outros programas distribuídos gratuitamente, e muitos casos têm sido portados, ou seja, recompilados com sucesso no Minix. O Minix continuou a ser desenvolvido durante uma década, até que o Minix 2 foi lançado, em 1997. As alterações feitas entre as versões 1 e 2 foram significativas, mas evolutivas. O desenvolvimento continuou lento, mas sistematicamente, até que chegou 2004 e Tenable se convenceu de que o software estava ficando grande demais e confiável de menos. Então ele decidiu melhorar novamente. Junto com seus alunos e programadores, ele produziu o Minix 3, que foi um reprojeto do sistema, reestruturando bastante o núcleo, reduzindo seu tamanho e dando ênfase à modularidade e à confiabilidade. A nova versão se destinava tanto a PCs quanto a sistemas embarcados, onde a compacidade, modularidade e a confiabilidade são fundamentais. Embora algumas pessoas do grupo que desenvolveram o Minix 3 pedissem um nome completamente novo, Tenable decidiu que se chamaria Minix 3 mesmo, porque o nome Minix já estava bem conhecido. O núcleo do Minix 3 tem bem menos de 4.000 linhas de código executável, comparadas às milhões de linhas de código que tem no Windows, no Linux e no FreeBSD e de outros sistemas operacionais. Logo depois que o Minix foi lançado, foi criado um grupo de discussão na Unsigned para discuti-lo. Dentro de poucas semanas, o grupo tinha uns 40.000 assinantes, tudo querendo acrescentar recursos novos no Minix para torná-lo maior e melhor. Todos os dias, centenas deles davam sugestões, ideias e frequentemente forneciam trechos de código-fonte. Tenable conseguiu existir essa investida por vários anos para manter o Minix limpo o suficiente para os alunos entenderem e pequeno bastante para que pudesse ser executado nos computadores que eles podiam comprar. Um estudante finlandês chamado Linus Torvalds comprou um PC, instalou o Minix e estudou cuidadosamente seu código. Ele queria ler os grupos de discussão da Unsigned em seu próprio PC, em vez de usar o da universidade que ele estudava. Mas faltava no Minix alguns recursos de que precisava, então ele escreveu um programa para isso. Mas logo descobriu que precisava de um drive de terminal diferente, e ele também escreveu esse código. E em seguida, ele queria fazer o download e salvar mensagens postadas, e ele também escreveu um drive de disco e depois um sistema de arquivo. Em agosto de 91, ele tinha produzido um núcleo primitivo. Logo, esse anúncio atraiu outras pessoas para ajudá-lo. E em 13 de março de 94, foi lançado o Linux 1.0. E assim nasceu o Linux. O Linux se tornou um dos maiores sucessos notáveis do movimento de código-fonte aberto, que o Minix ajudou a iniciar, claro. O Linux está superando o Unix em muitos ambientes, principalmente agora que se encontram disponíveis para PCs comerciais que suportam o Linux com algumas implementações proprietárias do Unix para sistemas RISC. Outros programas de software de código-fonte aberto, notadamente o servidor web Apache e o banco de dados MySQL, funcionam bem com o Linux no mundo comercial. O Linux, o Apache e o MySQL e as linguagens de programação de código-fonte aberto, Perl e PHP, são frequentemente usados em conjuntos nos servidores web e às vezes são referidos pelo acrônimo LAMP. Instalação do Minix 3. Para instalar o Minix 3, é necessário a ISO que pode ser baixada no site do sistema operacional. Vamos utilizar uma máquina virtual para a instalação. Abrindo o VirtualBox, vamos seguir as seguintes instruções. Clicar em Novo. Em Nome, digitamos Minix 3. Em Tipo, colocamos a opção Other. Em Versão, colocamos a opção Other ou No. Clicamos em Próximo. Digitamos 1024 em memória RAM. Clicamos em Próximo
deixar essa opção marcada e clicar em Criar. Clicar em Próximo. Novamente, clique em Próximo. E por último, Criar. E agora com o botão direito em cima de Minix 3, clique em Configurações, ir em Armazenamento, clicar em Vazio e escolher uma imagem de disco. Clicar em OK, clicar em Iniciar. Novamente, clique em Iniciar. Aperte Enter. Em Login, digite root, em seguida digite Setup. Aperte em Enter, digite ABNT2. Aperte em Enter. Novamente, aperte em Enter. Aperte em Enter. Novamente, aperte em Enter. Digite Yes. Aperte em Enter. Novamente, aperte Enter. Aperte Enter. Ele identificou a internet. Aperte Enter. Novamente, aperte Enter. Sistema instalado. Agora digite Power Off. Vai ser desligado o sistema. Antes de ligar ele de novo, lembre-se de retirar a ISO que colocamos no armazenamento, utilizando o Shell e a GUI. A Graphical User Interface, ou interface gráfica do utilizador no Minix, é uma interface de linha de comando. Essa interface somente de texto contrasta com o uso de um ponteiro do mouse com a interface gráfica do usuário, para clicar nas opções ou menus para selecionar opções. A interface de linha de comando padrão usada pelo Minix é a Alchemist Shell. É um shell Unix, rápido, pequeno e compatível com POSIX, projetado para substituir o shell Bourne em distribuições BSD posteriores. Vamos ver a interface e testar alguns comandos. Primeiro, vamos instalar o navegador. Digitamos pkgin install links. Digitamos y. Instalado. Agora digitamos links. Apertamos em ESC, vamos em File e depois em Go to URL. Aqui digitamos o endereço que queremos. Vamos para o clássico World Wide Web. Ele carregou. Podemos também ir para o famoso buscador Google. E se formos para a rede social Twitter? Será que abre? Infelizmente não. O próprio navegador avisa no final da página JavaScript is not available. Quer dizer que ele não lê JavaScript. Dá para acessar vários sites, incluindo o da UFC. O Minix, além de vários outros programas, também tem um editor de texto. Para instalar é fácil. Digitamos pkgin install nano e confirmamos com Y. Para acessar, digitamos nano. Prontinho. Pode escrever à vontade. Depois é só salvar com os comandos exibidos no final da tela. Processos. Olhando numa visão geral, processos em Minix, percebe-se que é uma coleção de interprocessos que se comunicam entre si e também com o processo de usuário.
Ele utiliza uma única e primitiva comunicação interprocesso, a passagem de mensagem. Esse processo ele proporciona uma estrutura mais flexível e modular, e tornando assim mais fácil. Por exemplo, substituir o sistema de arquivos inteiro por um completamente diferente, sem nem mesmo precisar recompilar o kernel. Ele também é estruturado em 4 camadas. Como podemos ver na figura, o Minix tem cada camada executando uma função muito bem definida. Na camada 1, que é a inferior, ela captura todas as interrupções e traps, faz o agendamento e fornece às camadas mais altas um modelo de processo sequencial. Já na camada 2, contém os processos de entrada e saída, um por tipo de dispositivo. Para diferenciar os processos de usuários normais, iremos chamá-los de tarefas, mas a diferença entre tarefas e processos são mínimas. Todas as tarefas na camada 2 e todo o código na camada 1 estão vinculados entre si, em um único programa binário chamado kernel. Já na camada 3, eles contêm os processos que fornecem os serviços úteis para os processos de usuário. Esses processos de servidor, eles executam em um nível menos privilegiado que o kernel, e as tarefas não podem acessar as portas de entrada e saída diretamente. Também, eles não podem acessar a memória fora dos segmentos atribuídos a eles. E por fim, na camada 4, ela contém todos os processos de usuário, os shell, editores, compiladores e programas escritos pelo usuário. Um sistema em execução normalmente tem algum processo que é iniciado quando o sistema é inicializado e que executa eternamente. Entrada e saída. Como funções de entrada e saída, temos controlar todos os sistemas de entrada e saída, enviar comandos para todos os dispositivos, capturar interrupções, tratar erros, oferecer uma interface entre os dispositivos e o restante do sistema que será simples e fácil de usar. E agora, olhando numa visão geral de entrada e saída no Minix, vemos que ele é estruturado exatamente como mostra nessa figura. E a gente percebe que as 4 primeiras camadas superiores correspondem a exatamente a estrutura das 4 camadas do slide passado, quando estávamos falando de processos. E em muitos sistemas, as tarefas de entrada e saída são chamadas de driver de dispositivo, porque ela tem uma capacidade de detectar e substituir rapidamente módulos defeituosos, ou mesmo danificados, sem nem precisar reinicializar e sem perturbar os programas que estão em execução. É exatamente isso que acontece com os drivers de dispositivo de entrada e saída. No Minix 3, que é a versão atual, considerada modular e confiável. Gerenciamento de memória. O sistema roda em CPU de arquitetura 86 e ARM. É compatível com NetBSD e roda milhares de pacotes do mesmo. O Minix 3 pode ser usado com apenas 16 MB de memória RAM e 50 MB de disco rígido, mas para instalação de outros softwares o recomendável é 600 MB de HD. É possível testar pelo Live CD, funcionando sem necessidade de instalação no HD. Tem como objetivo controlar que partes da memória estão em uso e que partes não estão, alocar memória para processos quando estes precisam e deslocar quando terminam, e também gerenciar a troca entre a memória principal e o disco. O gerenciamento simples não utiliza paginação nem troca, swap com o disco. É compatível com computadores antigos, não faz parte do kernel, é tratado pelo gerenciador de memória que executa no espaço do usuário e comunica-se com o kernel por mensagens, memória é alocada quando um processo executa chamadas de sistema como fork ou exec, o gerenciador de memória monitora a memória livre através de uma lista de lacunas e do algoritmo do primeiro ajuste. O seu maior trabalho é executar as chamadas de sistemas relacionados com gerenciamento de memória. Sistema de arquivos. O sistema de arquivos deve alocar e desalocar espaço para arquivos, monitorar blocos de disco e liberar espaço, proteger os arquivos contra uso não autorizado. Encontra-se fora do kernel, no espaço de usuário. Por essa razão, pode ser usado como servidor de arquivos de rede dependente, implementado todo em C. Copiou a estrutura básica do sistema de arquivos Unix e evitou características complexas. As vantagens dessa independência do sistema de arquivos são poder sofrer modificações quase que de forma independente do restante do Minix e poder ser inteiramente removido, recompilado
e usado como servidor remoto. O Minix utiliza um cache de bloco para melhorar o desempenho do sistema de arquivos. O cache é implementado como uma matriz de buffers. Todos os buffers que não estão sendo utilizados são encadeados em uma lista duplamente encadeada do mais recente utilizado para o menos recente utilizado. Esse foi o Minix 3. Para mais informações sobre o sistema, acesse o site oficial minix3.org.